Este é o quinto vídeo da série de luz e cor para computação gráfica e neles nós vamos continuar falando de sistemas de cor. Nós já falamos dos sistemas absolutos no vídeo anterior e agora vamos falar um pouco de sistemas dos dispositivos e os outros sistemas de enumeração e iterativos. Revisando um pouco, nós já tínhamos falado sobre esse processo, que é um processo aditivo de formação de cores, quando duas fontes luminosas de espectros diferentes atuam em conjunto. Seria o caso, por exemplo, aqui dessa região onde as duas lanternas A e B estão superpostas, ou poderia ser duas lâmpadas dentro dessa mesma área emitindo dois espectros diferentes que a gente não conseguisse ver, como é o caso dos pixels, a diferença, a posição delas por serem muito pequenas, e aí a gente enxergaria um espectro que seria o espectro resultante da soma desses dois espectros. Esse processo ele tem ele forma a base do sistema RGB. Eles já vêm desde 1800 sendo estudados como produzir imagens coloridas usando três imagens RGB. E a ideia é que você consiga, com elas, compondo essas cores, representar praticamente todas as cores primárias e as demais cores, né? Geralmente esses sistemas, eles então têm lá três componentes RGB que são entre 0 e 1, ou às vezes é dado entre 0 e 255, simplesmente porque o armazenamento da cor é feita com 1 byte por canal, ao invés de ser um float por canal. E então o espaço de cores nesse caso seria esse cubinho unitário, seria um cubo unitário, onde, digamos aqui no caso do 01, onde você tem o preto na origem e o branco no vértice oposto do cubo. Aí você tem a combinação interessante, essa combinação aqui que está chamada a atenção nessa figura, né, que o verde e o vermelho fornecem o amarelo, o verde e o azul o ciano, o azul e o vermelho o magenta, que são esses planos que ficam aqui na parte de trás. E tem também as luzes, digamos, a forma monocromática que seria todas as componentes RGBs em que os R, G e o B fossem iguais, que é uma linha que liga entre o preto e o branco, vão gerar diversos tons de cinza aí no caso. Esse sistema, então, ele permite, a ideia é você permitir que uma imagem seja colorida, seja representada pela soma de três imagens, digamos, projetadas no mesmo lugar. Essa era a ideia, por exemplo, desses projetores que tinham nas casas antigamente, quando quem tinha um home theater, uma coisa assim. Esse aqui é um projetor da Barco antigo, era um projetor bastante bom e bastante que tinham então três projetores, um para o vermelho, um para o verde e outro para o azul. E só que eles projetavam no mesmo lugar, e aí você via a imagem composta como sendo essa. Hoje em dia nós temos as nossas superfícies de projeção, que são as TVs, os celulares, os relógios, né? Eles são todos baseados atualmente nessa tecnologia da OLED, né, que é uma tecnologia em que cada pixel, ele na realidade ele é representado por subpixels de verde, vermelho e azul. Verde, vermelho e azul. Red, o vermelho, verde e azul, nessa ordem. Tá? Esse OLED, ele tem permitido agora o aparecimento desses telefones, dessas telas dobráveis, etc. Bom,
esse foi o essa é a base dos dispositivos que tem assim de monitores e TVs, etc. Para as impressoras, o processo de geração de cores é diferente. O que se coloca aqui é a ideia de você ter uma luz que passa por um filtro, e esse filtro, então, por exemplo, você tem aqui o espectro de uma luz, você tem aqui um filtro que deixa passar mais aqui nessa faixa aqui, do que nas pontas, nas extremidades. A luz que passa é a multiplicação ponto a ponto dessa função por essa, que está escrita aqui em cima também, K, componente a componente do espectro. Esses filtros de luz, eles têm essa qualidade, né? Eles fazem isso com a luz, então dão origem aí a esses processos subtrativos. Aqui, por exemplo, eu tenho uma luz branca que teria 100% de vermelho, verde e azul. Agora, em vez de escrever no espectro todo, né, eu vou só escrever na componente verde, vermelho e azul. Esse verde, vermelho e azul passando por um filtro ciano, por exemplo. O ciano, se a gente lembrar, o ciano ele na realidade tem dentro da cor ciana a componente azul somada com a componente verde, e não tem componente vermelha. Então, um filtro ciano vai bloquear a componente vermelha e vai deixar passar só o azul e o verde. Se depois, em cima desse filtro ciano, por exemplo, eu coloco um filtro amarelo que tem como componentes verde e vermelho só, o vermelho e verde, então essa é a luz que conseguiu passar por aqui, que já era uma luz ciana, agora vira uma luz verde. Então esse é um outro processo de eu criar cores. Criar cor sobrepondo componentes CMY, que seriam as cores, os filtros básicos aqui seriam o ciano, magenta e o amarelo, e você compondo eles todos, você teria as outras cores por esse processo, tá certo? Quando a gente fala das impressoras, o que a gente tem é geralmente um papel branco. Nesse papel branco você coloca umas camadas de CMY e acaba com um filtro que, digamos, tenha essas componentes que eu chamei aqui de KD, R, KDG e KD Blue, que seriam a componente difusa por causa da luz. Esse tipo de tinta geralmente é uma tinta que não privilegia, que difunde a luz, né? E o que nós temos é que quando a luz branca, por exemplo, vamos representar a luz branca aqui pelo componente L, R, G e B da luz, que seria, a luz branca teria os três componentes iguais, igual a 1. Quando ele atinge o papel, para ele atingir o papel, ele passa por esse filtro duas vezes, batendo e voltando. Então a luz refletida vai ser o produto componente a componente de acordo com as componentes de reflexão. Esse também é aquele beta que a gente já tinha chamado, aquele coeficiente beta que definia as luzes, né, nos vídeos anteriores. Então, as impressoras seguem esse processo subtrativo. Tá? Esse é um ponto interessante a notar. E você tem, então, para imprimir uma imagem colorida, você coloca camadas de ciano, magenta e amarelo para chegar a ter a sua luz colorida. Uma coisa interessante a notar é o seguinte: para você ter preto, você teria que colocar bastante ciano, bastante amarelo, e geralmente isso é um custo, porque essas tintas coloridas são mais caras, e o preto é simplesmente carbono, que é uma tinta mais barata. Além disso, se você coloca, apesar de teoricamente você conseguir o preto, esse preto não fica com boa qualidade nem com boa nitidez. Então é muito comum a gente fazer o seguinte:
Ao invés de usar uma impressora CMY, essas impressoras tiveram muito pouco tempo de vida, a gente passou a pegar o menor valor dos três e colocar de preto. E colocar um filtro preto com essa capacidade de filtrar aqui e colocar o ciano e o magenta como se a gente pegasse. A gente pega aqui essas três 50 de ciano, de magenta e amarelo, vai dar um. Aqui está preto, mas a gente devia ter botado um certo cinza, porque seria, não é o não, preto seria o total, né? Botar 100% disso. Então esse cinza mais esses todos dariam a mesma cor. Então geralmente nessas impressoras CMYK, que hoje são as que estão no mercado, as cores são melhores e ficaram mais... praticamente hoje não se trabalha mais com impressora CMY, mas com CMYK. Na área industrial, você trabalha com impressoras que têm 7, às vezes, filtros diferentes para conseguir uma qualidade de cor. E existe também um assunto que eu não vou abordar aqui agora, que é usar um processo de dithering, né? Que é usar pontos de tamanhos diferentes, que da mesma forma que com o monitor a gente não enxerga os subpixels RGB, aqui a gente não enxerga os pontos e enxerga uma tonalidade onde os pontos são mais espaçados, fica mais claro, onde os pontos são mais concentrados, fica com maior cor. Tá? As aquarelas, eu queria voltar aqui ao assunto continuando nos sistemas de cores, né? Então, só esses dois sistemas de cores que eu queria falar, que era o sistema de cor do monitor e o sistema de cor das impressoras, que são bastante comuns. Eu queria falar também que cor é um assunto que a gente já vem de longa data, né? Desde o jardim da infância, as pessoas aprendem a misturar cor, por exemplo. Aquelas aquarelas a gente tinha várias tintas, pigmentos com cores mais puras, digamos assim, que seriam aquelas mais espectrais, e tinha o branco e o preto. O branco para diminuir a saturação. Se você pega um azul desse e mistura com branco, você vai ficar com um azul mais claro, tá certo? E se você quiser também, isso para você tornar a cor mais pastel, mistura com branco. E para você tornar a cor mais escura, você mistura com preto. Então, isso também era um processo que a gente aprendia a fazer cores com isso. Essas tintas ficam dentro da base e a luz passa e por esses filtros, que aí somando esses pigmentos a gente tem esses mesmos efeitos. Mas nós estamos falando aqui em sistemas de cores para os sistemas digitais, né? E principalmente para, digamos assim, você vê que há muito tempo atrás, antes da gente ter sistemas de cores, já existia comércio e já existia a necessidade de se definir a cor de um produto que o comprador e o vendedor acordassem, né? Digamos que o fabricante, o comprador acordassem. E isso era geralmente feito com base, como ainda é hoje, se você for numa loja de tintas, você olha cartelas em que as cores são enumeradas, né? São sistemas mais por enumeração. Mas eu queria destacar um sistema muito interessante que foi feito pelo Munsell, que era um professor americano, acho que do MIT, que ele separou as cores tanto em cartelas, cada cartela tinha um certo hue, uma certa matiz, né? Que era, e para cada essa matiz ele foi gerando versões mais pastéis dela, para até chegar no cinza. Então ele teve a parte mais saturada e aí foi gerando versões menos saturadas até chegar aqui aos tons de cinza. E para cada uma delas também ele fez o brilho, que era aquela história do que a gente falou da aquarela, né? Foi até por isso que eu trouxe o assunto da aquarela, do preto para o branco. Então o centro
desse sisteminha do sistema dele, né, era uma escala de preto para branco. E as bordas são as cores mais saturadas dentro daquele nível de luminosidade que aqui no sistema deles chama valor, e em vários também chama. Então a gente fala em croma, matiz, croma e valor. Croma seria quão saturado está ou não. E matiz é a escolha de qual é a base, né, do espectro das cores. E uma coisa bem interessante é que ele fez esse sistema com uma ideia de produzir patches que fossem perceptualmente igualmente distantes, que é uma coisa bastante difícil até hoje nos sistemas de cores. Mas o Munsell você tem que dizer, é uma cor 10GY vezes barra 16, sei lá, uma coisa assim. Aí você vai ter aqui, deve ser essa cor aí, 5P barra não sei o que, você vai definir que a cor é essa cor que tem nesse quadro, nesse retângulozinho. Existem, claro, os outros sistemas. Um bastante comum na internet é o Pantone. O Pantone tem as cores com nomes e representações RGB delas, como também tem representações hexadecimais dela para tornar a codificação da cor mais curta, né? Só com um número hexadecimal, que para ser transmitido pela web tem sempre essa preocupação de banda. Então era isso que eu queria falar. Aqui está só uma representação, dizendo aqui seriam os valores RGB dos sistemas de enumeração, quer dizer, que são sistemas baseados naquela percepção, eu talvez tivesse dito antes, de colocar as cores enumerando cada uma delas, mas geralmente de forma organizada para que as pessoas pudessem achar. Então, geralmente nas pontas do sistema você tem as cores mais espectrais, ou as cores aqui dentro no caso, depois para cá vai ficando mais pastel. Eles têm que ter alguma ordem nesses sistemas entre cromaticidade e matiz, tá? E valor também. Então, finalmente, só para concluir, existem também os sistemas de interface de cores, que são muitos esses sistemas de interface de cores. Aqui estou mostrando 3 que eu tirei do meu próprio PowerPoint no Mac, aonde você coloca o disco de cromaticidade com branco aqui no meio, as cores, de novo, o rio aqui em volta. E aqui você pode decidir o valor em torno desse slider de preto para branco. Então, de novo, isso aqui é exatamente aquele sentido. Aqui é um sentido onde eu estou usando praticamente um tipo Pantone. Tá? E aqui tem até umas interfaces mais próximas da nossa infância, onde você usava lápis coloridos, então você escolhe um lápis aí dentro de uma caixa de lápis. Então essa seria, isso aí é só para mostrar que existem formas de comunicar como é que você quer selecionar uma cor, é só isso. Então esses sistemas na realidade são sistemas em que o usuário aponta, e em função da seleção que o usuário faz, a cor é escolhida, mas ela tem sempre que ter alguma ordem para que o usuário saiba como ir escolher, tá? Então é isso que era o assunto que eu tinha hoje de sistemas, terminando o assunto de sistemas de cor.